Você sabia que o câncer de mama pode se manifestar de formas muito mais sutis do que apenas um nódulo no seio? Muitas mulheres estão ignorando sinais aparentemente inofensivos e perdendo a chance de agir a tempo. Neste vídeo, vamos revelar 10 sinais estranhos que podem indicar um câncer de mama em desenvolvimento, mesmo quando você acha que está tudo bem. Fique com a gente até o final, porque o 10º sinal é um dos mais ignorados pelos médicos e pode salvar vidas se detectado cedo. Coceira persistente no seio ou mamilo. Você já sentiu uma coceira estranha em apenas um seio que simplesmente não passa? Esse sintoma é frequentemente confundido com alergia, dermatite ou apenas pele seca. No entanto, uma coceira persistente no mamilo ou ao redor dele, especialmente quando acompanhada de vermelhidão, descamação ou espessamento da pele, pode ser um sinal precoce de um tipo raro de câncer de mama, chamado doença de Paget. Essa condição afeta os ductos mamários e tende a se manifestar como um eczema que não melhora com cremes comuns. Muitas mulheres passam meses tratando como se fosse uma alergia, perdendo um tempo precioso para o diagnóstico. Isso acontece porque o câncer pode irritar os nervos e a pele da região, provocando uma coceira crônica. E diferentemente de uma simples alergia, esse incômodo é localizado e resistente a pomadas comuns. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, embora seja uma forma rara, a doença de Paget representa 1% a 4% dos casos de câncer de mama. Ou seja, é raro, mas real, e não deve ser ignorado. Comente a palavra coceira se você ou alguém próximo já sentiu esse sintoma estranho em apenas um seio. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se alertarem também. 2. Inchaço em parte do seio, sem nódulo visível. Quando se fala em câncer de mama, a maioria das pessoas pensa logo em caroço, mas nem sempre ele aparece. Um dos sinais mais enganadores é um inchaço localizado em apenas uma parte do seio, sem que haja um nódulo detectável ao toque. Esse tipo de alteração pode ser confundido com retenção de líquido, TPM, ou até uma inflamação passageira. Mas o câncer pode provocar um acúmulo de células anormais em determinada região, gerando edema, inchaço por dentro, sem criar um caroço perceptível. Além do inchaço, é comum que essa área fique com a pele um pouco mais quente, sensível, ao toque ou com aparência diferente, como se estivesse mais firme ou inchada em relação ao restante do seio. Esse tipo de sintoma costuma aparecer em casos mais agressivos, como o câncer de mama inflamatório, que representa cerca de 1% a 5% dos casos, mas se desenvolve rapidamente e exige atenção urgente. Não ignore alterações assimétricas no seu corpo. A mama é uma estrutura sensível e qualquer mudança localizada merece atenção. Comente a palavra inchaço se você já notou esse tipo de mudança e nunca imaginou que poderia estar ligada ao câncer. Vamos alertar mais mulheres sobre esse risco pouco falado. 3. Secreção transparente ou sanguinolenta no mamilo. Você já percebeu alguma secreção saindo do mamilo sem apertar? Ainda mais se for transparente, amarelada ou com vestígios de sangue. Esse pode ser um dos sinais mais silenciosos e ignorados do câncer de mama. Diferente da lactação, onde a secreção ocorre naturalmente após a gravidez, uma secreção espontânea em uma única mama, especialmente se persistente e acompanhada de mudança na coloração ou textura do mamilo, deve acender um alerta vermelho. O que causa isso? Tumores dentro dos ductos mamários podem estimular a produção de líquido ou até causar pequenos sangramentos internos. Esses líquidos então são eliminados através do mamilo. Em alguns casos, o câncer bloqueia os ductos e pressiona a área, forçando essa saída de secreção. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, esse é um sintoma presente em cerca de 3% a 9% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, e muitas vezes aparece antes de qualquer caroço. Vale lembrar que secreções bilaterais, especialmente se esbranquiçadas ou leitosas, tendem a estar ligadas a distúrbios hormonais. O que preocupa de verdade é quando ocorre em apenas 1
Lado, com cor estranha e sem estímulo manual. Comente a palavra secreção se esse sinal já te assustou alguma vez. 4. Retração do mamilo, o bico do seio afundando. Você já notou seu mamilo mudando de forma? Como se estivesse sendo puxado para dentro. Isso se chama retração mamilar e, embora muitas mulheres não deem importância, esse é um sinal de alerta sério. O mamilo pode mudar com a idade, amamentação ou variações hormonais, mas uma retração repentina, unilateral e progressiva pode indicar que há algo anormal acontecendo nos tecidos internos da mama. Quando um tumor se forma atrás do mamilo ou próximo aos ductos, ele pode puxar os tecidos conectivos ao redor. Com isso, o mamilo é literalmente tracionado para dentro. Isso pode acontecer de forma sutil, mas é perceptível ao observar no espelho ou ao levantar os braços. Esse sintoma não costuma doer e, por isso, muitas mulheres acham que é normal. Porém, segundo o INCA, alterações estruturais no mamilo são frequentemente encontradas em diagnósticos mais avançados, justamente por serem ignoradas por muito tempo. Outro detalhe importante: a retração verdadeira não volta ao normal quando você manipula o mamilo. Isso a diferencia de retrações causadas por frio ou estímulos externos. Se você perceber que o formato do seu mamilo mudou recentemente, especialmente em uma única mama, procure um mastologista. Quanto mais cedo, maiores as chances. De tratamento eficaz. Comente a palavra retração, se você já percebeu algo assim e ficou na dúvida. 5. Veias mais visíveis ou dilatadas em apenas um seio. Você já percebeu veias aparecendo mais em um seio do que no outro? Embora muitas mulheres pensem que isso seja apenas pele fina ou má circulação, veias mais evidentes e dilatadas em uma única mama podem ser um sinal precoce de câncer de mama. A explicação está na anatomia e na pressão interna. Quando um tumor começa a crescer dentro da mama, ele pode pressionar os tecidos ao redor e interferir no fluxo sanguíneo. Com isso, as veias da região podem ficar mais salientes, visíveis ou até tortuosas, como se tivessem engrossado do nada. Diferente da vascularização normal, que aparece de forma simétrica nos dois seios, principalmente em mulheres com pele clara. Nesse caso, a mudança é perceptível em apenas um dos lados e costuma surgir acompanhada de outros sinais sutis, como sensibilidade, inchaço ou leve vermelhidão. Esse sintoma é mais comum em casos de tumores grandes ou câncer de mama inflamatório, que tem uma progressão mais agressiva. Por isso, o aparecimento repentino de vasos anormais não deve ser ignorado. Muitas mulheres também confundem esse sinal com varizes ou alterações hormonais e demoram meses para procurar ajuda. Esse atraso pode ser decisivo. Comente a palavra veia se você já notou esse tipo de alteração e achou que era algo normal. Seu comentário pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. 6. Dor persistente em um ponto específico do seio. É comum ouvir que o câncer de mama não dói, mas isso nem sempre é verdade. Uma dor localizada, contínua e sem explicação em um ponto específico do seio pode sim ser um dos primeiros sinais de câncer, embora seja frequentemente descartada como algo sem importância. A dor ligada ao ciclo menstrual costuma ser bilateral, mais difusa e aparece em ambos os seios ao mesmo tempo. Já no caso do câncer, a dor tende a ser concentrada em uma área pequena, em apenas um seio, e pode persistir por semanas ou meses. Isso acontece porque, à medida que as células tumorais crescem, elas podem pressionar nervos locais, causar inflamação ao redor ou afetar os tecidos internos da mama. Em alguns casos, a dor pode irradiar para a axila ou para o braço do mesmo lado. Apesar de não ser o sintoma mais comum, entre 5% e 15% das mulheres diagnosticadas relatam dor localizada antes de qualquer outro sinal. E, infelizmente, muitas vezes escutam que não é nada ou que é só hormonal. Outro erro frequente é automedicar-se com anti-inflamatórios ou analgésicos, o que pode mascarar o problema e atrasar o diagnóstico. Se a dor persiste mesmo, após o uso de medicamentos simples,
é essencial procurar avaliação médica. Comente a palavra dor se você já sentiu esse tipo de desconforto e nunca imaginou que pudesse estar ligado ao câncer. 7. Alteração no formato do seio. Você conhece seu corpo melhor do que ninguém. Então, se um dos seus seios mudou de forma recentemente, preste atenção. Mesmo sem dor, mesmo sem caroço, essa assimetria repentina pode ser um sinal oculto de câncer de mama. Não estamos falando de pequenas diferenças naturais entre as mamas, que são comuns em quase todas as mulheres. O alerta aqui é para mudanças visíveis, como um lado ficando mais caído ou duro. A impressão de que o contorno da mama ficou irregular. Uma parte do seio parecer repuxada ou achatada. Essas alterações ocorrem porque o tumor pode estar afetando os ligamentos e tecidos de sustentação internos, o que interfere diretamente no formato externo da mama. Às vezes, o volume total do seio nem muda tanto, mas o contorno sim, e isso já é suficiente para acender o sinal vermelho. Em muitos casos, essa mudança acontece de forma lenta e sutil, o que dificulta a percepção imediata. Mas se você olhar no espelho de frente e de perfil com os braços levantados, pode notar essa diferença com mais clareza. Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Mastologia, qualquer alteração estrutural persistente, mesmo sem nódulo, deve ser investigada. Comente a palavra formato se você já notou que um dos seus seios mudou de forma e ficou com isso na cabeça. Esse tipo de informação pode encorajar outras mulheres a fazerem o autoexame com mais atenção. 8. Descamação ou crostas no mamilo. Você já percebeu a pele do seu mamilo descamando, ressecando ou formando pequenas crostas? Muitas vezes, esse sintoma é confundido com alergias, atrito do sutiã ou até clima seco. Mas quando isso persiste, pode indicar um câncer de mama raro, mas perigoso. A doença de Paget. Essa condição afeta diretamente a pele do mamilo e da areola. A aparência costuma lembrar uma dermatite, vermelhidão, coceira, escamação, crostas ou feridinhas que não cicatrizam. Mas, ao contrário de um simples ressecamento, esse quadro não melhora com hidratantes ou pomadas comuns. O mais perigoso? Essa alteração muitas vezes vem sem dor e sem presença de caroço, o que leva muitas mulheres a adiarem a consulta médica. Algumas chegam a tratar com corticoides por meses, o que pode até disfarçar temporariamente os sintomas. Mas o tumor continua evoluindo por trás. Estudos mostram que, em mais de 90% dos casos de doença de Paget, existe um câncer não detectado nos ductos mamários por trás da areola. Ou seja, o que parece um problema de pele pode, na verdade, ser o único sinal visível de um tumor. Atenção! Se houver secreção associada, sangramento ou dor leve ao toque, isso reforça ainda mais a necessidade de avaliação imediata. Comente a palavra crostas se você já viu esse tipo de alteração na pele do mamilo. 9. Caroço na axila ou sensação de nódulo ao levantar o braço. Você já sentiu um caroço na axila enquanto passava desodorante ou lavava o corpo no banho? Esse sintoma é frequentemente ignorado ou confundido com uma íngua, mas um nódulo na axila pode ser um dos primeiros sinais de câncer de mama, antes mesmo de surgir algo no seio. A axila possui uma rede de gânglios linfáticos que funciona como uma espécie de sistema de alarme do corpo. Quando o câncer começa a se desenvolver, principalmente nos quadrantes externos da mama, que ficam mais próximos da axila, as células malignas podem migrar para os linfonodos, causando inflamação ou formação de pequenos nódulos. Diferente de uma íngua infecciosa, que costuma doer e desaparecer em poucos dias, o nódulo relacionado ao câncer tende a ser indolor, rígido ao toque. Não desaparece com o tempo. Ele pode ser sentido ao levantar o braço ou pressionar suavemente a axila com os dedos. Algumas mulheres relatam também uma sensação de peso ou volume estranho na região. Segundo especialistas, em mais de 40% dos casos avançados de câncer de mama, os gânglios axilares já estão comprometidos. Por isso, o autoexame
Das mamas deve sempre incluir a axila. Comente a palavra axila se você já notou algo diferente nessa região e achou que não tinha relação com o seio. 10. Cansaço extremo e inexplicável. Você tem sentido um cansaço fora do comum, mesmo dormindo bem e se alimentando direito? Aquela fadiga que não melhora com descanso e parece que suga sua energia todos os dias? Pois saiba que o cansaço, persistente e sem causa aparente, pode ser um dos sinais mais silenciosos e ignorados do câncer de mama. À medida que o corpo tenta combater o crescimento de células cancerígenas, ele entra em um estado de inflamação constante. Isso exige um esforço metabólico enorme, levando a sintomas como fraqueza muscular, sono não reparador, falta de energia logo após acordar, sensação de peso no corpo ao longo do dia. Esse sintoma costuma aparecer antes mesmo de qualquer alteração visível no seio. Por isso é tão perigoso. A mulher se convence de que está apenas estressada, sobrecarregada ou com anemia e acaba ignorando por meses ou anos. Segundo a American Cancer Society, mais de 30% das pacientes com câncer de mama relatam fadiga, intensa ainda nos estágios iniciais da doença, mesmo sem outros sinais evidentes. Se esse cansaço vem acompanhado de perda de peso inexplicável, alterações no sono ou sensação de febre leve à noite, o alerta deve ser ainda maior. Lembre-se, seu corpo fala, e a exaustão pode ser um pedido de socorro que está sendo ignorado. Comente a palavra cansaço se você tem sentido isso nos últimos tempos e nunca pensou que poderia estar ligado ao câncer. Essa conversa pode salvar vidas. Sinais nas costas ou ombro que ninguém associa ao câncer de mama. Pouca gente sabe disso, mas dor nas costas, entre as omoplatas ou no ombro de apenas um lado, pode ser um sinal silencioso de câncer de mama, especialmente quando o tumor está localizado na parte mais profunda da mama, ou próximo à parede torácica. Essas dores são frequentemente confundidas com problemas de postura, esforço físico ou coluna, e raramente se pensa em uma origem mamária. Mas tumores mais profundos podem pressionar nervos e estruturas musculares, gerando dor referida em outras partes do corpo. Essa dor, geralmente, é constante, não melhora com massagens ou anti-inflamatórios, e pode se intensificar ao respirar fundo ou mover o braço. Alguns estudos relatam que esse tipo de sintoma é mais comum em mulheres com seios grandes, onde o tumor pode crescer por mais tempo sem ser percebido ao toque. O mais alarmante é que muitas dessas mulheres passam por ortopedistas ou fisioterapeutas antes de pensarem em procurar um mastologista. E nesse caminho, preciosos meses podem ser perdidos. Comente a palavra ombro se você já sentiu esse tipo de dor sem causa aparente. Você pode estar ajudando outra mulher a investigar mais cedo. O autoexame mais eficiente não é com os dedos, é com o espelho. Muita gente acredita que o autoexame da mama se resume a apalpar os seios no banho. Mas a verdade é que um dos métodos mais poderosos para detectar alterações precoces é simplesmente olhar no espelho. O que observar? Alterações no formato ou contorno de uma das mamas. Mudanças na posição ou formato dos mamilos, ondulações, vermelhidão ou aparência de casca de laranja na pele, diferença visível de tamanho ou volume entre os seios, que não existia antes. Ao levantar os braços, virar-se de lado e observar com calma a região peitoral, é possível perceber sinais visuais que o toque muitas vezes não revela. Esse simples gesto feito mensalmente pode aumentar as chances de perceber sinais estranhos antes que o câncer avance. E quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura. O ideal é observar sempre uma semana após o fim da menstruação, quando as mamas estão menos sensíveis e inchadas. Mulheres na menopausa podem escolher um dia fixo do mês para manter o hábito. Comente a palavra espelho se você vai começar a usar esse método visual a partir de hoje. Esse bônus pode ser o mais importante de todos.